Foi? Amém, queridos? Nós vamos dar sequência ao nosso estudo, à nossa série que nós iniciamos na semana passada, a Bíblia e o futuro. Eu quero, mais uma vez, convidá-los a abrir a sua Bíblia, no livro de Apocalipse, no último capítulo da Bíblia, capítulo de número 22. Semana passada nós falamos a respeito da expectativa que havia, nós iremos concluir do Antigo Testamento, a expectativa que Deus faria nova todas as coisas por meio daquele que haveria de vir, o descendente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, embora sofreria um ferimento no seu calcanhar. A Bíblia diz que o descendente da mulher daria fim a toda aquela animosidade, aquela queda, reparando os efeitos da queda e fazendo nova todas as coisas. Então eu quero trazer à memória dos nossos irmãos qual é a esperança de nós estudarmos esse assunto, a Bíblia e o futuro. Esses assuntos que devem permear com toda certeza o nosso viver no dia de hoje, porque não é apenas uma expectativa de curiosidade, não é apenas para nos trazer entendimento das coisas ocultas ou os mistérios ocultos de Deus, porque na verdade as coisas ocultas pertencem a Deus. A Bíblia diz lá em Deuteronômio 29, mas aquilo que nos foi revelado pertence a nós. Então nós vamos lidar apenas com aquilo que nos foi revelado, Iremos tentar, e se Deus quiser, vamos nos calar onde a Bíblia citar, ok? A fim de nós não incorrermos em erro, a fim de nós não criarmos nenhum tipo de expectativa, definição, determinarmos, como vimos já na história, pessoas que entraram nessa linha tênue, e às vezes foram para além daquilo que a Bíblia nos ensina e aquilo que é necessário sabermos. A história nos mostra frustrações daqueles que determinaram o dia, daqueles que determinaram a hora, quando na verdade a Bíblia diz que nós não sabemos o dia nem a hora, nem mesmo o Filho do Homem, nem mesmo a Cristo como homem, da pessoa de Cristo. A Bíblia diz, ele mesmo revela que só foi ele. Isso é apenas um assunto que pertence a Deus, o dia e a hora, nós não sabemos. Então qual é o nosso intuito ao estudarmos esses acontecimentos, ao estudarmos aquilo que a Bíblia diz acerca das últimas coisas, dessa expectativa? Sem dúvida alguma, aquilo que nós falamos semana passada. Eu queria ler hoje, aquilo que está escrito novamente no livro de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 11, porque eu creio que essa é, sem dúvida alguma, a expectativa e o resultado de nós entendermos e compreendermos estas coisas pertinentes às últimas coisas. Olha o que diz capítulo 22, verso de número 11, diz assim a palavra de Deus: continue o injusto fazendo injustiça, e continue o imundo ainda sendo o imundo. E eu disse aos irmãos que esta é a parte que nós não devemos nos encaixar, ok? Diante dos acontecimentos, diante dessa expectativa escatológica, da reparação de todas as coisas, da criação de novo céu e nova terra, quando Cristo vier pela segunda vez, e então definitivamente estabelecer o reino, sujeitando todas as coisas, depois de estar tudo sujeito a Ele, então Ele mesmo vai sujeitar àquele a quem tudo lhe sujeitou, então Ele vai entregar o reino ao Pai. Então Deus será tudo em todos, como nós vimos lá na 1 de Coríntios, no capítulo de número 15, ok? Mas, então nós não devemos nos encaixar nessa parte A, nesse versículo de número 11, do capítulo 22, porque fomos sarados, lavados, redimidos, regenerados, mediante a fé, pela graça somos salvos, mediante a fé, nós tivemos o lavar regenerador do Espírito Santo, como Paulo escreve a Tito, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco, ele nos lava, regenerando-nos, para que nós possamos então ter intimidade e relação com esse Deus, vivermos com Ele por toda a eternidade. Então nós não devemos nos encaixar nessa parte A. Sabemos sobre as coisas dos últimos tempos, dos últimos dias,
sabermos aquilo que ainda há de ser, de acordo com aquilo que foi revelado, não é simplesmente para nós termos razão ou para nós termos especulações acerca do dia em si. Não. O propósito é que nós vivamos distintos daquilo que o mundo hoje é, por rejeitar a salvação que nos é dada e oferecida por Cristo Jesus. Por isso que a qualificação desses vão continuar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Todavia, porém, o versículo 11 não termina na parte A, ele tem uma continuidade, faz uma distinção entre o injusto e o imundo de um lado, e do outro lado vai dizer sobre o justo. E aqui que eu e você devemos nos encaixar e viver de acordo com aquilo que se espera. Olha o que diz a continuação do versículo: o justo continue na prática da justiça, o santo continue a santificar-se. Por quê? Porque o Senhor vem, e Ele vem sem demora. E é isso que nós devemos fazer. De um lado, existem aqueles que são injustos e imundos, dos quais todos nós também participávamos, como Paulo vai descrever na carta aos Efésios. O Senhor nos tirou daquele lamaçal poleiro de lama, do reino das trevas. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus, mas todavia, porém, Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor que nos amou, estando nós naquele estado deplorável, nos resgatou, nos libertou, nos salvou. Isso fez mediante a graça, mediante a fé, pela graça, mediante a fé. Nós dizemos que não há justo em si mesmo, há somente aqueles que foram justificados pela fé. E é aqui que nós nos encaixamos, justo por causa da justiça daquele que imputou sua justiça a nós, justo por causa daquele que pagou o preço, sepultado, morreu, sepultou-se ou foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. E nós louvamos a Deus por esse que nos justificou. E é nesse processo que nós estamos, em evidenciar aquilo que em Cristo já somos santos, pela obra perfeita, pelo sangue derramado. E agora nós estamos no processo de frutificação, nós estamos no processo de maturação, estamos agora frutificando. É por isso que nós praticamos e devemos continuar praticando a santidade até que o Senhor venha. E Ele vai dizer que Ele vem sem demora. Então nós começamos a semana passada esse estudo com esse intuito, meu irmão, de sermos distintos, porque somos já em Cristo Jesus nova criatura. E por sermos nova criatura, precisamos evidenciar frutos de justiça. Devemos viver em santidade, apressando a vinda, anunciando a vinda e esperando a vinda do Senhor. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas certamente Ele vem. E se Ele vem, precisamos estar preparados. Amém? Voltando aqui. Então o Senhor prometeu lá no jardim, Ele fez essa promessa, que um dia o descendente da mulher viria, então o Redentor viria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E nesse versículo, Deus revela todo o plano, e o seu propósito salvífico em relação ao seu povo. Tudo isso aí de forma milionária, O autor, eu disse na semana passada, o último, diz que a partir desse ponto, tudo na revelação do Antigo Testamento aponta para frente, olha para frente e ansiosamente aguarda este Redentor. Isso foi uma verdade na vida do Antigo Testamento, ok? E esse descendente, Deus vai dando a revelação de forma progressiva, de tempo em tempo o Senhor iria acrescentando. Quem era esse descendente? De onde ele viria? Qual seria a família? De que tribo? Quando nós percebemos que Israel tem 12 tribos, então ele faz uma promessa a Abraão, que um dia, em Abraão, todos os moradores da terra seriam bem-aventurados, não é isso? Em ti serão benditas todas a terra, toda a terra seria bendita. Nós sabemos então que essa semente da mulher vai vir da linhagem de Abraão, descendente de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, Israel. Israel, 12 filhos. E o Senhor vai revelando, de que tribo também esse
a semente viria da tribo de Judá. Mas como eu acabei de dizer, o povo de Israel falha na parte da aliança, desobedecem a Deus, quebram a aliança com Deus. Então Deus os expulsa da terra a qual o Senhor havia dito que seria permanente a eles, se eles obedecessem e não seguissem a outros deuses. E nós sabemos o que acontece. Primeiro com o reino do norte, as 10 tribos do norte, em desobediência, em rebelião, em idolatria, são levados ao cativeiro da Síria. O Senhor suscita profetas, primeiro advertindo que se eles não se arrependessem, isso aconteceu. Mas junto com a promessa, ou com a revelação do juízo, Deus também fazia e revelaria promessas de restauração. O tempo inteiro o Senhor fez promessas de restauração. E uma das promessas que o Senhor fez é que Ele faria nova esta aliança que havia feito com os descendentes, com a tribo, com o povo de Israel. Ok? Então o Senhor vai entrar numa aliança e vai dizer, e vai garantir que essa aliança agora dê certo. Por quê? Porque o Senhor vai mudar a disposição do coração do homem com quem Ele fez uma aliança e derramará do seu Espírito. Então é um tempo de restauração para Israel. Nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor vai fazer nova uma aliança, mas apenas com o tronco, com os remanescentes fiel. Por quê? Porque a primeira aliança foi quebrada, mas Deus é um Deus de misericórdia, graça, e vai preservar o remanescente fiel. É a segunda eleição. E Paulo vai explicar para nós isso lá em Romanos, capítulos 9, 10 e 11. Que é com esse remanescente fiel que o Senhor fez uma aliança eterna. Não com o povo indistintamente. Seria até estranho. Porque se fosse com todo mundo, Apocalipse 22, 11 não teria muito sentido. Em Apocalipse 22, 11 tem 2 tipos de povo, não tem? O povo que é impuro e injusto e o povo santo e justificado. E é exatamente com o povo eleito, escolhido. O remanescente fiel é que Deus faz essa restauração. Isso inclui, sem dúvida alguma, o derramamento do Espírito capacitando esse povo, esse remanescente. E nós sabemos que isso é graça. Sabemos que isso é segundo a eleição. Não é de acordo com quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Então agora o povo está apto a manter firme e fiel até o fim aquilo que Deus prometeu. Ok, queridos? Então nós vemos isso. Só que essa promessa, como nós vimos, ela se dá em 2 etapas. Aquilo que os antigos não conseguiam enxergar. Porque com a restauração de todas as coisas, com o derramamento do Espírito, com essa nova aliança, os profetas do Antigo Testamento viam tudo no mesmo episódio, viam tudo na mesma cena. Havia essa expectativa teológica, essa percepção, que quando Ele restaurasse, quando Ele derramasse, quando Ele fizesse nova, então o dia do Senhor era aquele dia em que tudo se cumpriria de uma única e exclusiva vez. Mas nós percebemos, à luz do Novo Testamento, que na verdade aquela restauração, esse plano, se dá em 2 etapas. Mas havia essa expectativa do dia do Senhor no Antigo Testamento, e eles pensavam e falavam sobre esse dia. E aqui eu preciso fazer uma pausa. O dia do Senhor tem 3 aspectos que nós podemos perceber à luz de Jeremias, Isaías e Amós. O primeiro aspecto do dia do Senhor, para os profetas e para a esperança do povo de Deus no Antigo Testamento, é que chegaria um dia em que o Senhor trataria, em particular, com os seus inimigos, com aqueles que se levantaram, que assolaram, destruíram, mataram o povo.
Então havia expectativa breve, aquela que estava próxima de acontecer. E de fato aconteceu. Aconteceu primeiro com o reino do norte, né? A Síria foi totalmente dizimada, acabou, não existiu mais, foi destruída. Depois o Senhor também prometeu que destruiria Babilônia, e de fato Babilônia veio ao fim. Vocês lembram dessa história com Daniel? Então, queridos, nós vemos primeiro a expectativa desse dia como um dia terrível que o Senhor se vingaria dos seus inimigos. O povo de Israel alimentava essa esperança. Isso de fato aconteceu com os inimigos de Israel, tanto com o reino assírio quanto com o reino babilônico. Não é que foram extintos da história. Mas havia também a expectativa que esse dia era um dia final, onde todos, de fato, tudo seria destruído. Então nós vemos nessa expectativa do dia do Senhor esse aspecto próximo dos inimigos, né? Próximo, e também daquele inimigo último, o descendente da serpente, o dia em que o Senhor traria juízo sobre toda a terra. Isso já aconteceu? Não, isso ainda vai acontecer. E havia essa expectativa da bondade do Senhor restaurando o povo e estabelecendo o seu reino para sempre, abençoando o seu povo. Mas Amós nos chama uma atenção, porque muitos israelitas estavam desejosos por esse dia. Não, vem logo, porque os nossos inimigos vão ser destruídos, os nossos inimigos vão ser colocados debaixo dos nossos pés. Então havia essa expectativa: vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, que esse dia chegue. Mas Amós faz uma surpreendente revelação acerca desse dia. E eu gostaria que você fosse comigo lá. Amós capítulo 5, versículo de número 18. É apenas alguns versículos, né, irmão? Mas todos os profetas, Miqueias, Zacarias, Amós, né, eles falam sobre esse dia. Todos estão achados aí? Amém? Diz assim a palavra de Deus: ai de vós que desejais o dia do Senhor. Como assim? Desejar o dia do Senhor não é algo bom? Não é o dia em que Ele colocará debaixo dos nossos pés todos os nossos inimigos? Não é o dia da vingança do Senhor, o dia temível que vai fazer com que o povo de Deus se alegre, se festeje? Sim, por um lado, isto é verdadeiro, verdade. Mas por outro lado, olha o que diz Amós: por que vocês desejam o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. É dia de trevas e não de luz. É dia de juízo para os impenitentes. É dia de juízo para aqueles que não se arrependeram e não se arrependem dos seus pecados. É dia de acerto de contas contra aqueles que resistem, contra aqueles que não desejam comunhão com o descendente da mulher, com aqueles que insistem nos seus erros, com aqueles que insistem em seus pecados. É um dia tenebroso, é um dia de ranger de dentes, é um dia em que o sol não dará a sua luz, densas trevas, dia de juízo. E esse dia vai chegar, ainda que nós neguemos ou não acreditemos, esse dia vai chegar. É por isso que nós precisamos vigiar. Essa mensagem não é simplesmente para o mundo, embora nós precisamos alertar o mundo, mas essa mensagem é para o povo de Deus. A maior parte dos profetas que o Senhor levantou, com raras exceções, eram profetas para falar com quem? Com o mundo. Era com o mundo que os profetas se levantavam para falar. Embora havia o desdobramento da mensagem deles ao mundo, era direcionado para o povo de Deus. Ainda que o Evangelho ele é luz no mundo, por meio das obras de justiça que nós praticamos, ele só faz sentido, antes de tudo, para o cristão, para aquele que crê. É claro
mundo em que nós estamos vivendo. É claro que isso vai fazer desabar no mundo obras de justiça. Por isso nós precisamos estar atentos a essas palavras de advertência. Embora é um dia de festa, embora naquele dia nós ouviremos, né? Vinde, amados de meu Pai, para vós está preparado. Vinde, vocês que resistiram, foram fiéis até a morte. Vinde, vocês que perseveraram e foram até o fim. Claro, vinde, na casa do meu Pai muitas moradas. Se eu fosse assim, eu não vou ter nem adido. Claro que há uma alegria, há um gozo, há uma esperança viva, alegre, que permeia, que enche-nos de esperança. Mas, queridos, se nós não vivemos em obediência, em santidade, fugindo da aparência do mal, lutando contra os impulsos da nossa própria carne, então esse dia é um dia de assombro, é um dia temeroso. Mas Paulo vai dizer que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para esses é um dia de festa, é um dia de gozo, é um dia de nós desfrutarmos de forma plena e completa, perfeita, o reino que virá. Porque esse dia, meu irmão, certamente aponta para o reino de Deus. E nós percebemos que essa expectativa do reino de Deus está tanto no Antigo quanto no Novo. E Jesus vai dizer que quando ele chegou, quando ele começou a pregar, né, dizendo arrependei-vos, por que nós deveríamos nos arrepender? Lembra? Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. O reino já chegou. Mas o mesmo Jesus vai dizer assim, na oração que ele nos ensinou: ore para que venha o teu reino. Então nós sabemos que esse reino, embora já está presente, não está plenamente presente. É aquela que a Marta falou na semana passada, né? É a tensão que nós vivemos entre o já e o ainda não. Já somos nesse reino, mas ainda não desfrutamos de forma plena e completa. Mas por sermos nesse reino, então nós que somos justos, praticamos obras de justiça. Nós que somos desse reino, somos santos e praticamos mais santidade. Nós que somos desse reino, somos luz e devemos fazer refletida a luz que agora habita em nós. Nós que somos desse reino, nos sujeitamos ao senhorio do rei. Somos agora servos obedientes ao rei. E foi Daniel, né, que fala sobre este reino que jamais terá fim, na pessoa, na figura do Filho do Homem, ali apontando sobre o Filho do Homem como aquele que é o soberano sobre toda a terra. Existe um reino que foi colocado a ele, estabelecido por ele, um reino que jamais terá fim, e que vai culminar, e nós já estamos caminhando para o fim, com a criação do novo céu e da nova terra, porque o Redentor que viria, o reino que seria dado a ele, seria totalmente um reino não mais agora limitado a uma parte da Palestina, um terreno da Palestina, um pedaço de chão da Palestina, mas agora o seu domínio se estenderia sobre toda a terra. Por que, queridos? Porque a terra é singular, porque a terra é obra de Deus, criada por Deus, para refletir a majestade e a glória desse Deus. Então a terra é sim um sinal, né, importante da restauração do reino. Por isso será feito um novo céu e nova terra. Nós não vamos viver, né, como muitas pessoas acreditam, né? Não, eu vou para o céu, né, e vamos viver numa área imaterial. Não, querido. Parece-nos que a terra é essa aqui mesmo. Porque a palavra de Deus diz que, né, os mansos herdarão a terra. É claro que a terra, como nós a conhecemos hoje, está manchada, deturpada pelo pecado. Paulo vai dizer que ela geme por aquilo que foi sujeita, por aqueles que a sujeitaram, mas o pecado que o homem cometeu. A ideia é de restauração plena. Lembra?
é a ideia da semente sendo lançada no chão. Há uma continuidade e uma descontinuidade. Nós plantamos a semente, né? E Deus dá uma planta nova, não é isso? Então a terra também está sendo preparada para ser algo novo. Ela vai ser desfeita, quando a Bíblia diz que ela vai ser desfeita, essa ideia de purificação. Assim como o ouro é purificado pelo fogo, a terra também, na Bíblia diz que a terra vai ser, né, vai acabar em fogo quando vier a segunda vinda. A primeira foi água, lembra? Deus, quando olhou, viu a maldade do homem, o dilúvio veio. Mas agora vai vir com fogo, que vai purificar, vai extirpar as impurezas. Vai agora colocar, né, pureza, vai ressaltar algo novo, belo. Então vai combinar com o novo céu e com a nova terra. Então a terra tem sim essa ideia, né? Não é que o novo céu, aqui está falando do cosmos como um todo. A restauração do cosmos, isso vai acontecer. Por isso que não há como nós não vivemos a eleição. Se Deus não escolher, se Deus não mover, se Deus não agir, o homem não consegue enxergar, porque havia essa expectativa. Quando nós percebemos o relato de Lucas sobre alguns personagens que só iam morrer depois que o Senhor permitisse eles ver, mostra para nós que havia uma perspectiva, havia uma esperança. Olha o que diz, deixa eu ver aqui, capítulo 2, versículo de número 22. Olha o que Lucas nos ensina. Lucas 2, versículo 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na fim da lei, e um partezinho de rolas ou de pombinhos. Olha o que o Senhor diz sobre Simeão. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este que era justo e piedoso, e que esperava o quê? A consolação de Israel. Veja, querido, Jesus Cristo é o cumprimento daquilo que era esperado. Por isso que rejeitar Jesus, por isso que a rejeição a Cristo é algo, meu irmão, sério. Por isso que aquele dia, o dia do Senhor, é um dia de densas trevas. E é interessante isso. Por isso que o Senhor vai fazer a restauração, não com todos indistintamente, mas somente com a semente sã, só com o remanescente fiel. E o Senhor sempre preservará, sempre preservou e preservará esse remanescente fiel. Havia essa expectativa. Simeão é um deles. Mais para frente você vai ver uma outra senhora chamada Ana, uma mulher da tribo de Azer, avançadas em dias. Estou lendo o versículo de 36, mesmo capítulo 2. Que com seu marido, né, já tinha morrido, ela casou, ficou 7 anos. Depois dele falecer, ela ficou viúva todo esse período de tempo. Viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, ela adorava noite e dia em jejuns e orações. E quando chegou naquele momento, na hora exata, né, as coincidências, né? Porque não existe coincidências, é claro, por isso que eu estou colocando aqui o entre aspas, né? Ela chegou no momento exato, uma mulher piedosa, né? Chegou no momento exato, quando Cristo estava sendo apresentado no templo. E olha o que diz, ela deu graças a Deus, versículo 38, e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Simeão esperava, Ana é uma mulher que profetiza sobre isso a todos, dizendo: quem é? Aqui está o cumprimento daquilo que foi prometido.
Queridos, e nós já estamos terminando. Havia toda essa expectativa. E para surpresa nossa, nem todos, quando isso se cumprir, creram. Nem todos foram beneficiados. Nem todos desfrutaram daquilo que Simeão, Ana e outros tantos, porque o Senhor sempre preserva. Nem todos desfrutaram. E a pergunta é: será que nós vamos desfrutar? Será que eu e você vamos desfrutar quando Ele voltar? Será que nós estaremos com a mesma expectativa de Simeão? Será que nós estaremos? Ou será que seremos inundados e levados pelo mar da incredulidade, olhando para este mundo como se ele fosse tudo, colocando todas as nossas fichas e esperanças apenas para esta vida? Ou será que seremos moldados e seremos encontrados com aquele grupo de imundos? Será que nós seremos encontrados com aqueles grupos de ímpios? Ou seremos daquele outro grupo, dos justos, justificados, dos santos, santificados, e que com o Espírito dizem: vem, Senhor, ora vem, ansiamos a tua vinda, esperamos e apressamos, vem, Senhor. A pergunta é esta: de que lado você se encontrará? Porque certamente Ele virá. Ele virá. Ainda que nem todos esperavam as promessas se cumprirem, sempre houve aquele filho externo. Que nós nos encontremos do lado certo da história. Que o Espírito Santo de Deus nos mova nessa direção. Que a obra de Cristo, o Redentor vindouro, aquele que já veio e em breve voltará, como nós veremos no Novo Testamento, possa de fato fazer sentido a mim e a você. E nós vivamos com os pés sim nessa terra, mas lembrando que essa terra é uma terra passageira. Abraão olhou para aquele lugar. Abraão confiou e esperou a cidade que tem fundamento, cujo arquiteto e o fundador é o próprio Deus. Que nós também estejamos com os olhos lá, para que nós não sejamos surpreendidos quando Ele voltar. Semana que vem nós daremos continuidade à luz desta revelação vivenciada e ampliada no Novo Testamento. Amém? Que Deus nos ajude, que possamos ver a luz desta verdade hoje. A mensagem é esta, querido. Eu mostrei todo o Antigo Testamento para dizer exatamente isso aqui. Alguns estavam prontos, preparados, estavam ali, perseverando, adorando, servindo, na expectativa. Mas tantos outros, Ele veio, Ele foi, Ele vai voltar, e nem vão perceber. Mas que os nossos olhos se abrem, o Espírito Santo de Deus abra a porta do nosso entendimento, que a obra de Cristo faça sentido. Oremos para isso. Pai Santo, Pai querido, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, a vermos, a percebermos e a não nos deixarmos moldar por este mundo. Ajuda, Deus, a vermos em prática constante de justiça. Ajuda-nos, Deus, a evidenciar que somos santos, novas criaturas, criadas para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Deus,
Ajuda-nos, ó Pai, a sermos os melhores pais, filhos, esposos, esposas, cidadãos, patrões, empregados. Ajuda-nos, ó Deus, esta é a nossa oração em fé. Esse é o nosso pedido nesta noite, em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus seja louvado.